Ah, será que deu? Agora sim. Ah, tá. Pessoal, ninguém nos vendo nesse momento. Vamos ver, vamos esperar ali Ah, ele aumentar. aparece aqui do lado, né? Acho que ali aparece. Deixa eu ver. Vamos ver pelo Face aqui. Vou conectar o Facebook. Tá, dá uma olhada lá. Eu tô aqui também ligada no Zap. Vão ouvir 3 mulheres hoje, né? Só um pouquinho que eu vou ali bater no meu marido e já volto. Como assim? Nem pra... Ó, Vamos lá. ó, uma Vamos pessoa. lá, ele, pelo menos alguém tem que estar aqui. Duas, ó, bombou. Vai começar. Vamos lá, então. Então, boa noite, pessoal. A gente tem feito, eu sou a professora Daniela, sou vice-diretora do Colégio de Lagueira da Fonseca, né, um colégio que fica na zona sul de Porto Alegre, ali em Ipanema, né, conta com mais de 1.000 alunos na escola, então somos uma equipe muito grande de professores e funcionários. Eu já estou ali há 18 anos, então eu gosto muito do lugar onde eu estou muito familiarizada e tenho um apego quase familiar, assim, com grande parte das pessoas que estão lá na escola. E sou vice-diretora de lá, faço parte de uma equipe, então, de direção, que é uma equipe que é extremamente participativa, né? Nós somos 5 e 3 são da área da educação física, né? Então, assim, também tem a ver muito com o que nós vamos falar hoje, né? Até a função do esporte, né? Como sendo também é um assunto relevante, né? Claro, a gente não está fechando os olhos para a realidade, né, do que está acontecendo, mas é relevante também a questão do esporte, e isso mostra que das nossas lives 6, 3 foram os temas esportivos, né? Claro, a gente puxou um pouquinho a brasa para o nosso lado. Comigo, então, gente, está a professora Débora Garcia, foi minha colega na faculdade, nos formamos juntas. Eu não ia comentar que a gente nos formou nossa formatura foi da virada do milênio, né? Tu lembra da camiseta? Claro. Vamos virar o mundo de cabeça para baixo, era uma coisa assim, né? Então, a Débora, professora da Unicinos, ela é conselheira do CREF, é conselheira... Conselho Estadual de Esporte. Do Conselho Estadual de Esporte, né? Que prazer te ter aqui, né? Conselheira estadual, né, do esporte e da Câmara Esportiva também, técnica. É um monte de coisa, como é que tu te dá conta, como é que tu dá conta dessas coisas todas? E eu vou deixar, Débora, para tu apresentar a Rosângela. Tá? Aí, assim, ó, apresenta, conta como é que vocês se conheceram, né? E aí a gente já começa a emendar a história da Rosângela, acho, por aí. Tá, vamos fazer isso. Bom, primeiro quero agradecer o convite, Dani, para mim é um prazer estar junto com vocês novamente. A Dani, quando ela falou, foi minha colega de faculdade, e é uma honra estar com vocês novamente. Bom, a Rosângela Bortolassi, minha amigona, nos conhecemos na Copa América, então as duas estavam comandando as crianças pelo Brasil inteiro. Fiquei mais focada no Rio Grande do Sul. É isso aí. E acabou depois pegando outros estados, né, Rô? A Rô, então, é supervisora da seleção brasileira feminina de base sub-20 da CBF. Rô, é um prazer estar com a gente hoje, conversando com os gaúchos, que estamos aí no futebol feminino, cada vez aumentando mais o público feminino no futebol. Então, para nós é uma honra estar participando com a gente hoje. Gurias, Débora... Muito obrigada, Débora. Muito obrigada, Dani, pelo convite. Oi, pode falar. Segue. Muito obrigada pelo convite, né, de hoje. Estar aqui com vocês. Tá cortando um pouquinho, né, o som ali. Mas é muito prazer gigante estar falando com vocês, estar apresentando o futebol feminino e vai falar um pouquinho mais das histórias, os acontecimentos, os conhecimentos também, né? Então, a satisfação de estar aqui dividindo toda a nossa cultura, nosso trajeto aí para o pessoal que está assistindo.
Vamos falar um pouquinho da importância do esporte. A gente sabe que é muito importante o esporte para a criança, para o adolescente, para o adulto. Então, que eles adquirem um hábito saudável por estar fazendo o esporte, desenvolve a coordenação motora, aprimora a cognição deles, além de combater a obesidade infantil, estimular a convivência em grupo, ensina a respeitar as regras, que é muito importante, né? Não só as regras do esporte, mas as regras da vida, né? Preparar para lidar com as frustrações, porque não é só o ganhar. Então, eles estão começando, através do esporte, começam a preparar para essas frustrações. Então, no jogo, ele está perdendo, ou ele está ganhando. Como é que é essa frustração para ele? E, além disso, diminui o risco das doenças mentais. A gente sabe que o esporte faz tudo isso. Para ti, o que é a importância do esporte? A importância para mim é gigante, né? Eu acho que é o convívio desde para todas as crianças, para todos os adolescentes, a todos os adultos, a socialização entre eles é muito importante. Esse convívio em estar em movimento, em estar toda hora em contato com qualquer esporte, na verdade, pode ser ele o futebol, o handebol, o vôlei, seja ele qual for. Eu acho que é muito importante para o desenvolvimento da criança, do adolescente, e traz a socialização, né? Que eu acho o mais importante também, esse convívio de todas as pessoas, né? Então, além do que, traz benefício para a saúde, traz todo o desenvolvimento motor, mental. Eu acho que é muito importante todos praticarem o esporte desde muito novo. E mesmo assim, acho que até os idosos hoje em dia, né, é bacana, mesmo que não tenha convivência com o esporte desde antes, começar a fazer algo, movimentar mais o seu corpo, e isso faz com que funcione muito mais a mente, né? A gente fica muito mais saudável para tudo, evitando muitas coisas. Né? Com certeza, com certeza. Vou falar um pouquinho para nós, como é que iniciou o futebol feminino? Você diz comigo? Desculpa a pergunta. Contigo depois já desenvolve. Tá, porque o futebol feminino, na verdade, aqui no Brasil mesmo, assim, ele teve muita proibição desde muitos anos atrás, né? Ele foi um esporte proibido nacionalmente aqui, né? Não, comparando com outros países lá, não teve essa proibição, mas no Brasil teve. Então a gente teve como eu falo assim, uma guerra um pouco grande, assim, em virtude do futebol. Agora, o esporte já foi desde muitos anos, sempre foi, vamos falar assim, utilizado o esporte para vários tipos de atividades no Brasil todo, né? Seja ele até em combates, como hoje em dia o esporte para um benefício de saúde, né? Mas o futebol feminino, vamos dizer assim, em si, que é mais o foco meu, para falar bem a verdade, ele teve um desenvolvimento muito grande a partir de umas décadas atrás. Então, ele está sendo evoluído bastante até hoje. Para mim, o futebol agora, saindo um pouco da parte da história, indo para a minha parte, eu comecei o futebol com as amigas, né? Isso porque aqui na minha cidade onde eu moro, que é Curitiba, não tinha muito esse desenvolvimento do futebol feminino em campos, não tinha muito grupos de meninas jogando, mas em virtude de assistir muito os meninos jogarem, despertou muita vontade entre as minhas amigas e entre mim, a minha pessoa, de querer jogar o futebol, né? Então, aí eu comecei a montar equipes, a montar campeonatos também aqui, torneios de brincadeiras, e depois foi se desenvolvendo mais ainda para algo mais sério. Então, comigo aqui desenvolveu há um tempo atrás, consegui desenvolver bem o futebol feminino aqui na cidade, e eu vi que teve uma evolução muito grande aqui, de muitas meninas querendo jogar. Isso das meninas mais velhas, não era meninas mais novas, não. Era tudo a partir de 25 anos para cima que queria jogar bola. Olha então, só. Aí que... isso foi meninas mais velhas mesmo. E que daí eu percebi que tinha muito interesse do futebol feminino há muitos anos antes. Só que não tinha o incentivo de ninguém, não tinha visibilidade de ninguém,
não tinha vontade de evoluir de ninguém, né, de outras pessoas para fazer o negócio acontecer, e foi amadurecendo. Hoje em dia eu vejo uma evolução muito grande, assim, perto de uns 5 anos atrás, para hoje. Então, foi bem legal, assim, a evolução no futebol. E aí eu entrei nesse meio, jogando, treinando as meninas, fazendo a parte física, fazendo a parte burocrática, tudo na minha equipe, eu era tudo. Porque eu queria fazer a coisa acontecer aqui. Então, foi indo, foi acontecendo. E até que eu era uma das jogadoras da minha equipe amadora aqui de Curitiba. Então, eu era zagueira. A técnica, a treinadora, a preparadora física, tudo. A roupeira, a segurança. Sim. Isso mesmo. Curitiba, né? Curitiba. Tudo isso que você está falando aconteceu em Curitiba. Tudo em Curitiba, isso mesmo. Iniciei tudo aqui. Nós aqui, assim, ó, isso que a Danelise colocou, ó, quando eu estava no ensino fundamental, jogava futebol com os meninos. Era difícil conseguir um time de meninas na escola. Isso, assim, a Danelise é nossa colega lá na escola, e eu vejo isso, assim, a gente tem algumas meninas no ensino fundamental e no médio que têm muita vontade de jogar. E algumas meninas que jogam muito bem. E eu vejo, assim, a força que elas fazem para, primeiro, conseguir jogar no time junto com os meninos, né? E uma força maior ainda para conseguir a quantidade de meninas para conseguirem formar, né, dentro da turma, um time completo para poder jogar, né? Isso tu também sentia, Rô? Muito, muito, porque até na minha época, quando eu comecei a movimentação do futebol feminino, primeiro lugar que a gente não tinha WhatsApp para se comunicar tão rápido, né? Era tudo mensagem no celular, só para você ter uma ideia. Então a comunicação já era mais demorada. Então, para juntar uma quantidade de meninas para jogar, já era muito difícil. Na escola, para a gente era sempre assim, 3 meninas no meio de 10 meninos, era sempre assim. Nunca a gente conseguia juntar a quantidade de meninas o suficiente para montar um time. Então, o que acontecia? A gente jogava mais o futsal, que é uma equipe que precisaria de menos meninas, né? 4 para cada lado, então a gente já conseguia querer montar uma equipe de futebol feminino, partir de um grupo menor. Então, a gente já começou a desenvolver nisso. Quando a gente queria jogar campo, aí já ficava mais difícil, porque aí teríamos que nos misturar com os meninos. E a força realmente dos meninos para a gente se equilibrar era muito mais difícil, né? Eles são mais hábeis, mais habilidosos, né? Muito mais rápidos e força, então eles não estão nem aí também, né? Com o nosso ritmo. Eles querem, na verdade, jogar e não se importam com o que está no meio. Mas era assim, era uma luta gigante para a gente poder montar um time de meninas, com certeza. Concordo com o que ela falou, a dificuldade era grande. Continua sendo grande também, né? Sim. Rô, tu sabe que tu estava falando ali e nós estávamos conversando antes da gente ficar ao vivo, né? Vocês me deixaram extremamente curiosa com relação ao convite que tu recebeu para participar da Copa América. E eu queria também ouvir, estou muito curiosa, assim, para ouvir todas as dificuldades que tu encontrou como mulher, né, para entrar nesse meio do futebol, que aqui no Brasil, pelo menos, ele é tão masculino, né? Como é que tu rompeu essas barreiras? Que tipo de preconceito tu sofreu, né? Mas eu quero primeiro saber da curiosidade. Como é que tu foi parar na CBF aí? Que eu fiquei curiosa com essa história. Rô, eu acho que é importante contar qual foi o evento que foi convidada, né? Que só tinha... Era 90% homens naquele evento. Sim. Não, com certeza. Olha só, na verdade... Eu trabalhei sempre com a CBF Social, sempre fui assistente, ajudante do Diogo, né? Eu sempre ajudei ele em vários eventos da CBF, eu amo fazer isso, adoro crianças, adoro trabalhar com crianças, assim, no esporte em geral, e principalmente no futebol, né? Então, eu acho que foi no decorrer do tempo, acho que sem eu estar almejando algo lá na frente ainda, com tudo que eu fiz, foi tudo com amor. Cada vez que eu fazia meu trabalho, era sempre pensando no dia
naquele dia do evento que eu estava fazendo, que fazia o melhor possível e o bem para todas aquelas crianças. Eu era super encantada, continuo sendo, e acho que foi isso que foi, e chegou mais rápido para mim, a possibilidade, sem eu estar com tanta vontade, esperando, assim, sabe, o acontecimento. Então, o negócio aconteceu rápido em virtude do meu trabalho, desenvolver com muito amor e carinho em todos os dias de trabalho. Então, foi isso que fez eu chegar lá. A gente sempre a gente tenta fazer sempre o melhor possível, com certeza absoluta, com certeza. E aí eu tive o privilégio de ser convidada para trabalhar na organização da Copa América, né? Organizando as crianças para entrar com os jogadores durante os jogos. Então, foi aí que daí entrou também a professora Débora, com o maior prazer que eu conheci ela. Tadinha, eu botei ela no meio de uma correria danada, falando, por favor, me ajuda. Ela ficou responsável pelo Rio Grande do Sul. Foi muito bom. Depois foi para a Bahia, a professora Débora fez, olha, muita coisa muito importante. Eu acho que o negócio fluiu rápido mesmo, em virtude da ajuda que eu ganhei dela, com certeza. E foi aí que a gente ficou super amigas, né? Foi aí que a gente foi inserida diretamente na amizade. E depois disso, surgiu uma feira de futebol nacional, mega importante em São Paulo, onde estavam reunidos muitas pessoas de alto nível, de excelência no futebol masculino, feminino, assim, pessoas extraordinárias, pessoas muito importantes no futebol, e foi aonde eu fui, mais uma vez, para ajudar, auxiliar, porque eu amo fazer isso, e eu fui com o maior amor e carinho, com certeza absoluta, sem esperar nada de ninguém, nada, eu fui para ajudar mesmo, que eu falo, eu vou ajudar, sem problema nenhum, vou, sem medo, na cara e na coragem, eu vou mesmo. E foi lá que uma pessoa muito importante olhou para mim e me fez o convite de ser a supervisora. E assim, não era hoje, é para amanhã já o negócio, assim, tipo, tinha que ser muito rápido. Então, aquilo me pegou de surpresa. E foi o dia que a Débora estava lá, eu contei para ela, falei, o Diogo até falou, né, para Dé. E, nossa, foi uma coisa maravilhosa. Foi tudo, assim, que fiquei flutuando, né? Depois só fiquei pensando o que fazer, as coisas que eu tinha que fazer de melhor, daí mais ainda, né? Então. E agora vai para o Rio de Janeiro. Agora eu vou morar lá no Rio, para ficar mais perto das obrigações, né? Tem que estar mais pertinho, trabalhando, sendo mais ágil, né, nas ações, então vou estar por lá. É isso aí. Que bacana. Eu botei ali a Vanessa Freitas, foi nossa aluna na escola muitos anos atrás. Beijo, Vanessa. Mandou. Opa, futebol feminino, adoro. Jogava muito com os guri. E é verdade, ela se metia, ela devia ser tipo tu, Rosângela. É isso aí. Se metia assim no meio para jogar e dos guri que não deixasse ela jogar. Boa, aqui, é isso aí. Até hoje. Oi? Como é que tu vê o futebol feminino, tá? Em relação aos outros países? O Brasil comparado com outros países, futebol feminino. Então, eu acho que assim, relacionado com os outros países, a gente precisa, assim, melhor saber o contexto de cada país, né? Porque, assim, como vou dar um exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele tem esse desenvolvimento muito grande com o futebol feminino, inclusive não só o futebol feminino, mas todos os esportes lá, e tudo é intermédio aos estudos, né? Tá tudo muito ligado à atividade escolar de todos os atletas, vamos dizer assim, né? Porque lá nos Estados Unidos, o aluno que joga, ele ganha bolsa de estudos. Ou quando ele estuda, ele consegue inserir numa equipe de esportes lá. Então, assim, ele tem que ir bem nos dois. Então, lá o contexto já é diferente, porque é desde pequeno que eles já são inseridos no esporte, desde o futebol, vou dar o exemplo, inserido na escola para as meninas desde muito cedo. Então, ela já tem essa mentalidade desde pequena. Aqui no Brasil, eu acho que está dando passos largos, já está havendo um desenvolvimento maior no futebol feminino, porque a gente teve, como eu comentei agora há pouco, a gente teve uma proibição
muito grande, uma guerra com isso, né, para a gente poder desenvolver o futebol feminino aqui no país. Eu acredito que agora a gente vai estar desenvolvendo mais ainda, já dá para ver o desenvolvimento, né, dá para ver resultados acontecendo, pelo mínimo que ele seja, eu acho que ele está em evolução. Então, o contexto de cada país é um pouco diferente. Então, no Brasil, há essas dificuldades ainda, mas eu acredito que a gente vai chegar num patamar mais evoluído, com certeza absoluta. Vamos aproveitar esse patamar que tu estava falando, Rô, e vamos o Everton colocou ali, a Suécia é um super... Suécia é super desenvolvido no futebol feminino, o Everton colocou. Oi, pode falar. Posso, do Campeonato Brasileiro, que tu colocasse como estamos indo. Feminino, né? O Campeonato Brasileiro Feminino. O Campeonato Brasileiro, ele já teve várias edições atrás, já teve Copa do Brasil, a gente teve vários campeonatos no Brasil incentivando o futebol feminino e desenvolvendo o futebol feminino aqui, inclusive futebol de base. Mas o brasileiro mesmo feminino, ele está crescendo mais ainda. As equipes, já aumentou o número de equipes, né, na série, no A1 como no A2, então já está aumentando a visibilidade, está aumentando o número de clubes, até pela obrigatoriedade que está tendo. Então, a gente está vendo essa evolução, mesmo que seja obrigatório, ele está evoluindo, ele está muito bom, até porque o rendimento das atletas está aumentando também cada vez. O movimento, a organização, está tudo muito evoluído. E cada vez mais vai ser melhor. Então, a gente está vendo muitas atletas competitivas nesse campeonato e está melhorando muito mais. Então, o Campeonato Brasileiro é uma visibilidade grande para as atletas que estão hoje na categoria de base. A visão delas é chegar num Campeonato Brasileiro numa grande equipe também. Tá bem bacana. Rô, assim, uma dúvida que eu tenho. Por exemplo, hoje, se a gente pegar uma atleta, tá? Mulher, de um time grande, né? Ela consegue se sustentar com o salário de jogadora de futebol, ou ela ainda precisa levar 2 carreiras ao mesmo tempo, assim, para conseguir se sustentar? Tu sabe isso? Eu acho que, olha, assim, exatamente quanto elas ganham, assim, eu não sei valores exatos, não sei te dizer como que elas ganham o que elas ganham, né? Porque aí já é a parte do brasileiro, já é a parte dos clubes mesmo. Então, assim, a gente sabe que muitas atletas, muitas mesmo, elas conseguem jogar e também trabalhar. Então, assim, muitos atletas jogam e trabalham para poder se sustentar. Isso a gente sabe do histórico de várias que acontece. Agora, tem muitas que ainda... que são muito novas, as meninas, elas moram com seus pais, elas têm o sustento dos pais em casa e elas conseguem somente jogar. Mas a grande maioria joga e trabalha, pelo que eu sei, assim, em vários clubes, várias atletas que eu conheci. Aproveitando esse gancho aí do trabalha e joga, em relação ao estudo, como é que fica as meninas quando estão convocadas? Oi? Então, as meninas que são convocadas, elas levam todo o seu material de estudo para a convocação, todas elas levam todo o material que que os professores, né, passam para elas ficam lá em torno de 2 semanas, numa convocação que é só treinamento, então elas têm um momento de estudo. A categoria mais baixa, 17, elas têm um momento com pedagoga, que é agora que a gente está tendo lá esse trabalho junto com as meninas mais novas, da Sub-17, tem esse acompanhamento que é muito importante, né, na categoria de base. A pedagoga está lá sempre, ela tem o seu calendário, ela tem os horários de estudo com as meninas, ela ajuda em tudo que elas precisam, e as meninas recebem os trabalhos escolares através das redes sociais, né, por e-mail, seja por, né, algum meio de comunicação, e elas fazem tudo lá para poder chegar presencialmente nas suas escolas e estar com tudo feito já, ou até mesmo fazer provas e tudo mais. As meninas da 20 também é a mesma coisa, elas levam, as que fazem faculdades, que já são um pouco mais velhas, né, elas levam os seus materiais para
para convocação. Isso é visível porque elas levam computadores, elas falam que tem um momento de estudo, que depois do treinamento elas fazem os seus deveres, obrigações durante a convocação e vão estudar. Então, é bem bacana de ver. Inclusive, tem as meninas do Inter aí, que são convocadas, que eu já vi muito, elas são muito focadas no estudo. Então, eu vi bastante o estudo delas. Elas estudam bastante. Eles falavam que eles estudavam muito mais quando estavam convocados, digo, no Campeonato Brasileiro. Eles falavam que eles estudavam muito mais quando estavam convocados, em concentração, do que durante o ano letivo normal na cidade. Porque como eles estavam concentrados, eles tinham mais tempo para poder prestar mais atenção, focar mais no estudo. E posso dizer que os alunos eu acho que daí... Pode falar, Dé. Só para fechar. Eles dizem, excelentes alunos, tá? Isso eu posso dizer, todos que passaram por mim desde goleiro do São José, os jogadores do Inter, as meninas do Grêmio, todos excelentes alunos. Se não podia falar de nenhum deles, que todos foram excelentes. Sim, todas. As meninas do Grêmio também são super inteligentes. Você vê o desenvolvimento delas pela inteligência que elas aplicam também dentro do campo, porque são as meninas muito estudiosas. Você vê, porque eles têm muito ensinamento da parte do futebol também, você vê como elas absorvem toda a parte que o treinador passa para elas. Então, quer dizer, isso é muito desenvolvido, né, desde os estudos na escola. Acho que o que elas levam para dentro do campo e na concentração é o que já vem sido também trabalhado mentalmente delas. Então, elas são muito focadas, isso com certeza absoluta, e eu já vi elas estudando várias vezes. Até perguntar, tem coisa da faculdade para fazer? Tenho que entregar trabalho, tenho que entregar isso, aquilo, elas são bem, e mostram as coisas que tem que fazer, então é bem bacana. O acompanhamento da pedagoga é importantíssimo na seleção, as meninas são super bem acompanhadas e bem auxiliadas, eu vi que realmente não deixam passar nada, ela cobra, inclusive, boletim das atletas para apresentar, quando tem apresentação, né? Então, é bem bacana esse acompanhamento que a gente está fazendo na base ali, é bem bacana. Isso tudo o trabalho do Diogo também, né, que tem junto, né, então é uma evolução bem grande para o futebol. Tem que ter, né, tem que estudar, com certeza. Deixa eu passar uns comentários junto com vocês aqui. A Karen... Na época da faculdade, nós jogávamos para desestressar. Era muito divertido. Admiro muito as mulheres que persistem mesmo com as dificuldades de visibilidade e financeira, né? Então, aqui ela colocou a questão que a gente iniciou falando da importância, né, do esporte como um todo, né? A Débora listou N funções positivas na questão do esporte, né? E aqui ela tem mais uma, para desestressar na época da faculdade. Né? Aí ela falou da questão das dificuldades das mulheres, depois ainda, só para antes de te passar a palavra, tá, Rô? Ó, eu tenho aqui mais uma, da Vanessa. Depois da aula ia para a diretoria porque deu briga com os guri no recreio. Mas eu e as mulheres, outro dia, nós estávamos lá de novo para jogar. Tínhamos até um time. É verdade, elas tinham. O ruim era o preconceito de que éramos mulheres machos. Ou seja, para jogar futebol naquela época, tínhamos que ter um comportamento masculino para ter respeito. Hoje, graças a Deus, não mais. Então, assim, entra nessa parte aquela questão que eu comentei antes sobre os preconceitos que tu enfrentou, né, na tua vida no futebol para chegar até onde tu chegou, e o que tu vê as meninas enfrentando, né, hoje em dia, se melhorou, né, se diminuiu o preconceito, se está mais fácil, se continua difícil, quais são os principais, assim, eu queria que tu desse uma introduçãozinha, assim, para a gente nesse tópico, por favor. Então, a maior dificuldade que eu encontrei no início foi, assim, a gente nunca conseguia o que a gente queria. Por exemplo, um horário numa quadra que a gente alugava, vamos dizer assim. A gente tinha alugado, de repente, o dono da quadra me ligava falando, não dá mais para jogar porque tem um outro time que vai estar jogando e ele marcou. Então, eles tiravam o time feminino para escanteio, vamos dizer assim, e colocavam o time masculino. Já começava por aí, já que eles não
não davam tanta importância, mesmo que a gente pagasse quase a mesma coisa que os homens, né, para jogar, no caso ali, o aluguel da quadra. Então, acontecia isso. Eu acho que muita coisa que eu percebi foi que muita coisa que eu tentava para o futebol feminino era muito difícil, por exemplo, material para você treinar. Para as meninas era difícil de conseguir. Agora, se o time masculino da mesma equipe que a minha, do mesmo, por exemplo, a minha mesma equipe, tinha o time masculino também, eles conseguiam mais rápido esse material, e a gente já não. Então, assim, por quê? A marca deles, eles achavam que estava sendo muito mais visível com os meninos jogando. E eu acho que isso era bem ao contrário, porque quando a gente jogava, muita torcida era muito grande para o time feminino, tinha muito parente das meninas, tinha muitas amigas, amigos, a gente trazia muita gente para assistir o futebol feminino. E bem o contrário do masculino, porque eu não via isso. Mas eles achavam, eu acho que a mente hoje em dia de todas as equipes, acho que no mundo, eles acham que o masculino, claro, é muito mais visível. Mas eu tive muita barreira com isso também, sabe? De eles acharem que o masculino era muito mais importante que o feminino. Então, assim, vamos assistir só porque são meninas, mas nem assistiam o jogo. Olhavam e falavam que estavam assistindo. A gente perguntava de algum lance legal que faziam as meninas. Você viu aquilo? Vi. Então me conta como que foi. Daí desconversava. Então é uma coisa assim, não prestavam muita atenção, faziam de conta que só estavam lá para também algumas pessoas para, vamos dizer assim, ocupar lugar. Mas a gente via que não tinha muita importância. Então, assim, o que apoia muito a gente também é os familiares, os amigos que vê que estão evoluindo, que vê que as meninas estão fazendo por amor mesmo ao futebol feminino, jogam por amor, muitas meninas querem evoluir no futebol, então muita gente apoia. Mas as barreiras são muito grandes ainda, a gente encontra muito preconceito, né, das pessoas, continuamos assim, mas tenho certeza que, pelo que eu tenho visto, a gente já evoluiu bastante. A gente já quebrou algumas barreiras aí, algumas barreiras, porque as mulheres hoje estão à frente de várias equipes, tem muita mulher que já é preparadora física, tem mulher que já é preparadora de goleiro. Onde você já ouviu falar que mulher era preparadora de goleiros, inclusive? A treinadora de goleiros da seleção sub-17, ela treinou um goleiro que foi já para a seleção brasileira de base, que é a Maravilha. A Maravilha, ela foi da seleção brasileira, e ela já treinou um menino que foi para a seleção brasileira, inclusive. Então, quer dizer, o trabalho da mulher foi sensacional, né? Porque ele chegou numa seleção brasileira intermédio do trabalho dela. E ela, né, enfrentou barreiras também, com certeza. Mas eu acho que, assim, a evolução está acontecendo. Nós estamos quebrando barreira em todas as profissões, não é só no futebol. Eu acho que a gente está com... as portas estão super abertas, nós temos condições, capacidade de evoluir muito mais. E em relação às meninas na escola, eu já percebi, sabe que eu já vi acontecer? Meninos, quando iam escolher as meninas, assim, uma equipe para jogar, quando fazem aquele, agora é a tua vez de escolher um, escolhia lá, aí é a tua vez de escolher outro, escolhia um lá. Sabia que eu já vi uma menina sendo escolhida antes de qualquer outro menino? Isso eu já vi acontecer. Isso foi uma alegria muito grande, porque eu falei, opa, então quer dizer que, né, a gente tem o ponto que faz a diferença também para uma equipe masculina, porque viram o potencial na menina em jogar melhor que os amigos, inclusive. Então, eu achei o máximo isso. Então, eu acho bem legal. Essa evolução eu achei bem, bem bacana. Que legal. Que legal. Vamos ver aqui o Evandro. Como você vê as transmissões pela TV aberta nos campeonatos femininos? Então, as TVs abertas ainda, isso eu já fiz algumas perguntas para alguns repórteres aí, mas ainda eles não têm essa perspectiva de fazer transmissões do futebol feminino. Eu acredito que mais para frente vai haver. A Band é uma das emissoras que faz, né, essas transmissões desde muito tempo antes, eles apoiam muito o futebol feminino, eu acho bem legal isso aí, e cada vez mais a gente vai evoluindo. Esses tempos atrás agora, que passou, né, o jogo que foi campeão o Brasil, então, assim, já passou, mesmo sendo reprise, mesmo sendo um jogo que passou já,
eu acho que foi muito bom, muito bacana por relembrarem os acontecimentos anteriores. Isso vale muito a pena, porque estão mostrando que, aos pouquinhos, o futebol feminino, né? Campeonatos grandes já está sendo transmitido. Então, eu acredito que mais para frente vai se abrir mais a mente, acho que vai ter mais visibilidade, as marcas vão ter mais interesse pelo futebol feminino e vão ver que vai valer a pena investir nas mulheres dentro do esporte. Não importa só no futebol, mas eu acho que todos os esportes vai haver. Mas isso não é agora, eu acho que vai demorar mais um tempinho para essa evolução acontecer. Boa! Com a pandemia, como é que tu acha que vai ser o futebol daqui para frente? Então, acho que agora, não também dizendo só na parte do futebol feminino, ou do futebol em geral, acho que todo quanto posição, Brasil e mundo, qualquer departamento, acho que a gente vai ter que se reorganizar, vai ter que ter uma reorganização estrutural de tudo, se reinventar. A gente está caminhando com passos bem cautelosos aí, né? O futebol eles estão indo bem cautelosos em questão a iniciar qualquer tipo de campeonato. Eu acredito que as organizações aí estão se precavendo de tudo, né? Vendo que se é possível ou não, mas eu acredito que após a passagem de tudo, algo que estabilize isso, acho que tudo volta ao normal. O futebol continua, as meninas não estão perdendo foco. Eu sei que tem muita menina treinando para valer em casa, como se fosse o último dia de tudo. Então, elas estão treinando muito, muito para o retorno, para cada uma voltar no seu ritmo dali do estacionado para melhor. Eu acho que tem muita menina com esse foco. Então, eu acho que elas estão num ritmo acelerado ainda, cada uma no seu ambiente, né, cada uma reservada, mas eu acho que até os atletas masculinos também, a gente vê muito atleta treinando com foco para reinício, então acho que vai dar continuidade e vai continuar tudo como era antes, normal. Essa questão do foco, né, Rô, a gente tinha conversado um pouquinho antes da gente entrar ao vivo na questão do imaginário do futebol, da expectativa e realidade, né? Então, que a nossa expectativa, quando tu pensa em ser jogador de futebol, é tu ganhar muito dinheiro, é tu trabalhar pouco, é tu fazer muita festa, né? E, na verdade, a realidade da maioria dos jogadores ou jogadoras de futebol é esse, né? Que nem tu tá falando, cada um na sua casa nesse momento e treinando, e a disciplina, né? A importância da disciplina para conseguir manter os treinos, o foco, né? Manter o foco para conseguir avançar, né? Gostaria que tu colocasse um pouquinho, assim, referente, assim, à expectativa, né, o que a gente vislumbra quando pensa o mundo de futebol e, na verdade, a realidade, né, que é com a grande maioria. Eu acho que muitas meninas, muitas que eu vejo, desde os treinamentos aqui em Curitiba, quando eu estava na equipe aqui, as meninas têm muita visibilidade, tem muita, como que eu vou falar, elas almejam aquele patamar de vida que elas vão ganhar milhões e que vão se estabilizar e que ainda não é possível no futebol feminino você de ganhar como os meninos ganham, né? Eles ganham absurdamente muito dinheiro, e aí as meninas, elas têm um pouco dessa visão lá na frente, né? De querer tá num patamar alto no intermédio do futebol, mas a realidade hoje em dia ainda é outra. E as meninas, por isso que a gente fala muito, estudem, porque você não vai viver do futebol eternamente. Isso para os meninos é a mesma coisa, né? A não ser aquele jogador que explode na carreira e que tá bem pro resto da vida dele, inclusive para a família dele também. Mas para as meninas e para os meninos, todos têm que ter o estudo, tem que ter uma formação para você se garantir pós uma carreira.
Porque pode ser que aquele menino ou aquela menina, com o tempo com a sua idade, ele não estoure como um jogador de futebol profissional, ou que seja muito bem sucedido. A menina também, ainda mais o futebol feminino, que é muito mais difícil, né? Para se estabilizar financeiramente, muito bem. Então, a formação dela é muito importante. Até porque muitas meninas que estão dentro do futebol feminino, com o tempo, algumas, né, porque nem todas vão para frente no futebol, não adianta, porque serve para os meninos quanto para as meninas, elas não vão ser todas elas 100% jogadoras de futebol pro resto da vida delas. Vai chegar uma certa época que alguma das meninas não vai dar continuidade, certo? Então, o que acontece? Muitas já estão se vendo como preparadora física, seja ela de uma equipe feminina, seja ela de uma equipe masculina, pode ser nutricionista, uma médica dentro de uma equipe, uma psicóloga, uma preparadora de goleiros, uma treinadora. Então, tem o campo de visão é muito grande, muito ampla dentro do esporte, seja ele qual for também. Então, o que eu sempre auxilio as meninas lá? Eu falei, estudem, vão bem na escola, procure uma formação, andar o estudo junto com o esporte. Por quê? De repente você não é aquela jogadora que vai explodir, que vai ser fenomenal. Então você tem a tua carta na manga, que é ser uma profissional bem-sucedida, e já com experiência do futebol ou do esporte, que seja o que ela for entrar. Então é muito importante isso. Tendo ela como realidade junto hoje, o estudo para lá na frente você saber qual vai ser teu caminho, ou como uma jogadora, ou, né, mesmo como jogadora, vai chegar uma época que você não vai conseguir jogar mais bola também. Então, eu acho que depois disso você consegue continuar com o seu estudo. Então, a realidade é essa. Tem que tomar muito cuidado para não se iludir com o que você vê de extraordinário pelos jogadores de futebol por aí masculino, que muita gente se ilude pelo masculino, na verdade, né, que vê muito estrelismo, muita fama, e não é bem assim. É muito difícil chegar nesse patamar, inclusive muito mais falando pelo futebol feminino. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Sempre. Débora, e tu lá na faculdade, assim, né, dando aula na universidade, e tu te depara, assim, com vários ex-atletas, ou atletas que estão levando junto a faculdade com o esporte, independente de qual seja, como é que tu vê isso agora que a Rosângela colocou pra gente? Sim. Hoje eu não tenho nenhum atleta de futebol ou ex-atleta, mas já tive na Sojipa vários, que nem teve o caso do Chiquinho, que era ex-atleta, teve mais um do Inter, eu não lembro agora o nome, que também era ex-atleta, que procurou o estudo que ele não teve durante a formação dele, né? Durante a época do jogo, ele não tinha tempo para estudar e já pensava no futebol, que é o que a gente vê muito. Infelizmente, hoje em dia ainda tem isso, né? Penso mais no futebol ou no esporte, não penso no estudo. Tem outro que eu não vou citar nome, que foi um grande jogador, me procurou, que queria fazer a faculdade, aí nós descobrimos que ele não tinha nem o ensino fundamental. Aí eu procurei o supletivo, fez supletivo, acabou o ensino fundamental, ia fazer o médio no supletivo também, não sei se chegou a finalizar, mas foi um grande jogador, uma grande pessoa, que fiquei muito feliz de vir procurar, que gostaria de estudar, né? Acho que isso é muito importante, ser alguém na vida. Ele foi um grande jogador, um grande empresário, mas ele precisava de estudo, ele tinha cobrança da família, dos filhos. Por que os filhos tinham que estudar e ele, como pai, não tinha nem o ensino fundamental? Ah, que bacana, né? Umas histórias bonitas de ver. Mas eu tenho mais uma história para falar. Pode falar, Dé. Não, fala, Rua. Então, eu não sei se passou na televisão, não lembro agora, não me recordo muito, mas eu acho que passou esses dias, eu não lembro se foi daqui do Paraná, ou se foi no Jornal Nacional, até que eu vi, mas teve um árbitro de futebol, que agora nessa época de pandemia,
tá tudo parado, ninguém tá fazendo nada, né? Ninguém tá podendo agir, atuar na sua carreira profissional aí no esporte, então, em si, nos campos. Então, ele, como árbitro, ele tinha a formação de enfermeiro, e ele foi atuar como enfermeiro. Então, assim, ele tem essa outra profissão dele, sabe? Então, ele conseguiu agora, ele falou, agora que eu não estou atuando como na arbitragem, eu consigo atuar na minha outra profissão. Então, ele tem uma outra profissão para poder... Isso eu achei muito legal, e foi ajudar a sociedade, né? Que é o que mais está necessitando no momento. Achei isso muito legal, muito legal. Então, tinha um estudo que ninguém sabia, e ele foi lá e botou em prática. Mas eu acho que o futebol, a base do futebol, já tinha que ser, tu quer ser jogador de futebol, tu tá na base, tu tem que estudar. Isso. Acho importante. Acho que é obrigação do clube. A vida do atleta é muito curta, né? A vida útil de um atleta, né? O rendimento que ele pode dar é muito curto. Tu continua jovem sem estar rendendo o teu 100%, né? Na verdade, qualquer atleta teria que levar muito a sério, né? A questão do estudo também, né? Por isso essa questão lá dos Estados Unidos, né? É um sonho pra gente, né? Essa realidade de levar junto faculdade. Débora, tem essa chance da gente levar junto faculdade e times, assim, que nem acontece lá nos Estados Unidos? Eu achei, podia ter aqui no Brasil, né? Eu tenho um caso do... Podia, vou contar uma outra história de uma outra aluna. Ela é jogadora de tênis, uma menina pobre, foi convidada para fazer faculdade nos Estados Unidos. O que aconteceu? Não conseguiu visto. Porque era pobre. Por mais que ela era atleta de tênis, e ela não conseguiu visto. Entrou em depressão, foi assim, bem complicado, mas hoje fez a faculdade aqui, se formou, é uma excelente profissional de educação física, continua dando treinos de tênis. Umas histórias legais de contar. Sim. Eu lembrei de uma também, gurias. Também não vou citar nomes, assim. Mas uma filha de uma conhecida minha era completamente apaixonada por futebol, né? E ela levava jeito, ela era muito boa. E ela sofreu preconceito da família com relação a ela, uma menina, querer ir para o mundo do futebol. A família não se sentia confortável com o mundo que ela iria receber, né? E no final das contas, a família daí induziu ela para o tênis, foi aí que eu me lembrei, para o tênis, e ela hoje está fazendo faculdade nos Estados Unidos e jogando tênis, né, na faculdade, né? Mas tu vê uma situação de preconceito dentro da família, né? Às vezes o preconceito ele não é só fora, né? Ele é dentro também, né? Vamos ver aqui, tem mais uma pergunta, ó. Não, isso com certeza, é bem... Fala, Rô, tu queria falar alguma coisa? Segue aí, bichinha. Não, tá tranquilo. Vamos ver a pergunta do Evandro, né? Vamos. Qual a importância da seleção principal feminina ser treinada por uma estrangeira? Pensando na valorização da mulher neste esporte, não só dentro do campo, mas nas áreas que envolvem o esporte. E aí, Rosângela? Então, olha só, eu acho que quem ia conseguir responder super bem essa questão da Pia, até que veio para a seleção brasileira, principal, era a Bia que é auxiliar dela. Ela sabe tudo muito porque convive diretamente com ela em todos os dias, em todos os momentos, como ela auxilia, né, a Pia, então ela sabe dizer bem. Mas a importância foi gigante, eu acho que deu um boom no nosso futebol nacional aqui, porque a Pia é uma das melhores treinadoras do mundo. Então a gente tem o privilégio de ter essa pessoa especial na nossa seleção brasileira, né? Então, que é um carisma gigante, pelo que o pouco tempo que eu passei com ela, assim, exatamente, eu percebi ela sensacional, ela é muito inteligente, ela contagia todo mundo com a sua sabedoria,
com o carisma dela, que ela transmite, e sabe como conduzir suas atletas. Isso eu já percebi, eu já vi ela conduzindo, é sensacional. Eu acho que mudou tudo lá dentro da seleção, deu uma, assim, até a maneira dela trabalhar tem como transmitido para os outros treinadores da base, né? Então, acho que ela foi sensacional vindo para o Brasil, foi maravilhoso, né? E só tem a evoluir mais ainda nosso futebol brasileiro. Então, foi bem bacana. Que bom, que bom. Aí eu deixei passar um comentário muito importante aqui. Deixa eu ver se eu acho de volta. O da Lia. Cada vez que eu vou botar uma pergunta ou outra, eu vou botar esse comentário para a gente lembrar, gurias. Ó, só a gente lembra dessa live. Aí, assim, entre uma pergunta e outra, eu vou voltar nesse aí, tá? Só para a gente... Ô, Dani, deixa eu mandar um beijão para a Lia. Manda beijo. Professora maravilhosa de matemática, né? Então, quem não curte muito matemática, dá uma olhadinha aí no YouTube da Lia, que ela é uma excelente professora de matemática. Meu irmão é professor, é mestre em matemática também. Gurias, a gente podia começar, assim, as nossas considerações finais, assim, né? O que talvez a gente poderia falar um encerramento, assim, ainda dentro do nosso assunto, que a gente esqueceu, antes da gente se despedir do pessoal. E aí? Então, quero agradecer a participação das duas profissionais, né? A Dani, com muito prazer de estar aqui, ter recebido esse convite, né? A professora Débora também. E eu quero dizer para todas as meninas, e os meninos também que estão assistindo, qualquer profissional que esteja aí dentro, na nossa live aqui, para dizer que não desistam dos seus objetivos, almejem chegar aonde querem lá na frente, tracem um caminho e sempre estar focado, né? Não olhar para os lados, não olhar para trás e seguir em frente. E também eu quero dizer que eu tive um grande ensinamento essa semana, que foi, eu já sabia, né, há muito tempo, mas assim, parece que deu um choque, assim, para a gente sempre fazer algo a mais. Aqueles 3 minutos que a gente fez, sempre faz, a gente fazer mais 3, ou fazer mais 1, e cada vez fazer mais 1, e mais 1. Eu acho que o algo a mais na nossa vida, isso valoriza mais, evolui mais, a gente aprende muito mais. Então, assim, eu tô cada vez mais focada nesse algo a mais, que eu acho que a gente sempre buscar um pouquinho a mais, aí a gente consegue chegar além do que a gente acha que consegue. Então, é muito importante para todos. Esse é o meu recado que eu dou para todo mundo, e que tenha uma semana maravilhosa, um ano maravilhoso, e que nós vamos sair dessa, e vamos sair todo mundo sorrindo e feliz. Tomara, amém. Eu quero agradecer, então, essa oportunidade de estar falando com a Rô, falando com a Dani, e dizer para os alunos que estão nos assistindo, né? Foquem nos estudos. Com o estudo, você vai longe. Sem o estudo, você não chega a nada. E façam esporte. Esporte é vida. Isso que eu gostaria só de deixar esse recado. Estudem sempre e façam esporte. Gurias, eu também tenho a agradecer. Eu acho o Rô, só por essa consideração final que fez, eu acho que já explica o porquê tu tá onde tu tá, né? Então, esse minuto a mais, né, o a mais que a gente consegue, que a gente pode dar, eu acho que só tu levando isso em consideração já mostra, né, a pessoa diferenciada, e se Deus quiser, tu vai ter muito sucesso na tua carreira, que tu seja, enfim, muito feliz, um grande prazer, né, te conhecer virtualmente, quem sabe a gente não se vê, né, pessoalmente, né, Débora, daqui a pouco ela vem visitar Porto Alegre, a gente... Mas eu vou. Tô devendo essa visita para a Débora faz tempo. Eu amo o chimarrão, amo. Fechou todas. Então, podemos Adoro. marcar aqui na beira, em Ipanema, ali, que é um lugar bonito para a gente se ver. A Débora conhece bem ali. Churrasco de chimarrão, né, Rô?
Combinadíssimo, com certeza. Então, beleza. Débora, que prazer te rever. Que bom que tu está participando da nossa escola, né? Assim, tão presente, né, nas lives aqui da escola. Obrigada, né, por essa doação que tu tá fazendo com a gente, assim. Tu manda um grande beijo pro teu pai, né, meu professor querido, que, enfim, eu penso na faculdade e tenho muitos momentos bons com ele. Rô, o pai da Débora, foi meu professor, né? É mesmo? Foi. Olha que privilégio, hein? Que legal, Dé. Um cara sensacional. Uma facilidade que esse cara tem, ele assim, ele transita em mundos diferentes, sabe, Rô, assim, com uma facilidade impressionante, assim. Então ele falava com pessoas muito importantes e daqui a pouco ele te olha nos olhos, assim, e fala contigo com aquela mesma, assim, importância, né, que como se tu fosse uma pessoa muito importante, né, essa questão, assim. E eu acho, Débora, que tu tem isso em ti, essa questão de tu conseguir transitar por vários, né, contextos, né, e numa forma tão bacana, assim. Então, que bom que tu tem isso do teu pai, que tu vai levar isso para frente, que isso desbrave caminhos na tua vida, tá? Manda um grande beijo pro Garcia. Manda saudade do bichinho. Olha, eu vou fazer uma consideração final também, mais uma. Vai lá. A Débora, eu não conheci o pai dela, mas eu já falei para a Débora várias vezes nas conversas que só o oi dela, para mim, já contagiou, porque é sensacional, me dá uma energia, assim, fora do comum. Olha esse sorriso, é espetacular, é com muito amor e carinho que ela transmite tudo que ela tem dentro dela para gente, o ensinamento, as ideias, os conselhos, e eu escuto muito. Dé, com certeza absoluta, você é minha mestra também, você sabe disso. Obrigada. Acho que a gente pode ir encerrando. Fala, minha flor. Eu estou à disposição, tá? O que vocês precisarem. Estou sempre à disposição. Vou pensar em outras ideias para a gente continuar fazendo os colóquios esportivos, que eu acho que é importante para os alunos, já que todos estão em casa. Então, assim, por que não nos assistir? Claro. Fica uma horinha assistindo, acho que é muito importante. De pegar pessoas que nem pegamos do futebol, pegamos o Chiquinho, o Diogo, a Rô hoje. Vamos pensar em outros esportes, quem sabe do tênis. Então, vou pensar em outras ideias e vou contar para vocês. Eu acho que essas conversas, gurias, eu acho que elas quebram, né, conceitos e que nós já tínhamos e quebram preconceitos que talvez a gente tinha e transformam ideias, né? Abrem a nossa cabeça. Então, eu acho que é muito bacana, assim, a gente ter a história da vida da Rô, a história da vida da Débora. Então, a gente... Como é que a nossa vida se cruza no meio disso tudo, né? E trazer, assim... enfim, aprendizados, né? E, para mim, hoje foi muito especial, assim, né? Foi muito legal, realmente... Rô, assim, é um prazer grande, que tu tenha muito sucesso. Débora, muito obrigada. Vamos pensar, vamos continuar no, assim, virtualmente, né? A nossa festa de formatura tem que sair. Tem que sair. 20 anos! 20 anos tem que sair, né? E sobre a nossa live aqui, as pessoas que estão... Não sei se vocês conseguem enxergar, gurias, os comentários, mas nós ganhamos. Parabéns, gurias. Não, parabéns. Eu não. Muito bom. Parabéns, vocês são 10. Ó, essa aqui, gente, a Lucy, beijo, Lucy. A Lucy é minha ex-chefa. Dá um beijão para ela também. Né? O Robson, meu chefe, eu tenho que mostrar. O Robson, diretor da escola, beijo, chefe. I love you. O Cassiano também, nosso vice-colega, outro da educação física da gangue. Beijo, Cassiano. Gente, aqui, ó, Débora Garcia, sou fã. Dani, orgulho de ti. A Lucy postando aqui, ó. Querida. É uma querida, né? Então, meninas, acho que a gente fica... Né? Um beijo, pessoal que acompanhou. Desculpa, assim, algumas brincadeiras, algumas palhaçadas, mas eu acho que a gente tentou fazer o melhor, né? Boa noite a todo mundo. Super legal. Obrigada, meninas. Beijo. Obrigada. Beijo. Beijo.